paz de Cristo com todos vocês. Quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória litúrgica Santa Escolástica. O evangelho de hoje será Marcos 7, 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, ao entrar nela, possa torná-la impura. Mas o que sai da pessoa, isso é que a torna impura. Em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. Ele lhes disse: Então, nem vocês entendem? Não compreendem que tudo o que vem de fora e entra na pessoa não pode torná-la impura? E dizia: o que sai da pessoa, isso é que a torna impura, porque é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, maldades, malícia, devassidão, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda na linha desta eterna perseguição que os fariseus e os mestres da lei têm com Jesus, hoje nós podemos ver este embate, entre o que é puro e impuro, aquilo que sai ou aquilo que entra de uma pessoa, Ora, todos os fariseus e os mestres da lei, eles tinham uma característica comum de ligar coisas da vida espiritual às coisas, os preceitos da lei, e declaravam muitas coisas impuras, que se faziam visíveis, de forma exterior na vida de muitas pessoas. Qual era o princípio disso? Aquele ou aquela que não observava o mandamento, era de fato considerado sem chance de defesa, sem chance de análise, totalmente impuro ou impura. Aquele que não observava significava que cometia delitos, pecava, errava. Portanto, aos olhos de Deus e aos olhos principalmente dos líderes religiosos, eram impuros, Nosso Senhor vem e tem uma mentalidade muito direta para corrigir esse tipo de erro e pensamento, Jesus diz claramente, não existe nada fora da pessoa que entra nela e torna ela impura, Não existe isto. Por quê? Não pode ali fazer mal à pessoa e torná-la ali impura diante de todos os outros, Ao falar dessa forma, então, Jesus quer uma única coisa, nos ensinar. Que aquilo que pode separar o homem de Deus é o mau uso, a má interpretação da sua própria liberdade. Deus, quando criou o homem e a mulher, deu a liberdade, e essa liberdade também, podemos dizer que a liberdade é uma parente direta da inteligência para saber o que é bom ou mal. E sabendo o que é bom ou mal, também saber o que faz bem e faz mal a partir de algo, tanto interno ou externo na vida de cada um. Isso, então, Jesus reforça, É preciso saber lidar, entender e agir com toda a liberdade que foi dada a cada um de nós, E Jesus diz também nesta sequência: o que sai da pessoa, isso é que a torna impura, porque é de dentro do coração. Coração, o símbolo ali que comporta tudo, o símbolo da vida, o pulsar, do sangue, mas também o batimento, o movimento da vida, E Jesus começa a enumerar para ensinar aos fariseus e aos mestres da lei o que é de fato má intenção, O que sai da pessoa, do coração. E diz ali,
tudo que saem as más intenções, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, maldades, malícia, devassidão, blasfêmia, arrogância, insensatez. Jesus coloca aqui pelo menos 9 tipos daquilo que sai de dentro da intenção, da má liberdade vivida de um homem, de uma mulher que de fato o torna impuro. E é claro que torna as pessoas impuras, né? Se a pessoa tem a intenção de se prostituir, usou mal a liberdade. Se a pessoa rouba, usou mal a liberdade. Se a pessoa comete um assassinato, não houve liberdade nem para aquele que cometeu, muito menos para ele. Se a pessoa está em adultério, fez uso muito mal, muito baixo da liberdade, a cobiça, a maldade, a malícia, falta de vivência e de conhecimento da liberdade. Então, para que Deus deu a liberdade para cada um de nós? Deus me faz lembrar também um pouco, Adão e Eva no paraíso, Vocês têm tudo e podem desfrutar de tudo, E Deus permitiu, exceto uma coisa. A liberdade acaba justamente com Deus quando nós pecamos em uma única coisa. Nós usamos a liberdade uma única vez. É o sinal de rompimento e causa de queda e pecado. Foi assim com Adão e Eva, que provaram do fruto que Deus tinha proibido, pensando que teriam conhecimento maior que o próprio Deus e do bem e do mal. E só conseguiram a perda do paraíso e a falta da amizade. Todas as vezes que uma pessoa rouba, se prostitui, assassina alguém, age com malícia, com devassidão, insensatez, arrogância, com blasfêmia, também se afasta cada vez mais do paraíso, da vida eterna e do próprio Deus e do próprio Cristo. O que Cristo quer dizer então, neste dia, é que devemos usar a liberdade para a nossa própria vida neste mundo e mais ainda para garantir a nossa salvação. Pense nisso, como você está usando a sua liberdade, pois lembre-se, para pensar nisso é bom lembrar que a liberdade foi dada por Deus, veio de Deus, para que você seja livre, mas tenha sempre a inclinação para o bem. Foi para o bem que fomos criados, para viver bem ao lado de Deus, o amando e o honrando, capaz de reconhecer a Deus e a Cristo, não para o mal. É o que nós chamamos de uma liberdade que nos leva a uma inclinação, da qual o resultado são os nossos diversos pecados que podemos cometer ou a vir a cometer. Pense nisso, viva a sua liberdade para a sua salvação e para o seu bem e o bem comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Escolástica, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Uma alma que bendiz é uma alma que sabe viver na liberdade, a liberdade dada por Deus aos filhos e filhas de Deus. Amém.